Na parte 1 desse vídeo, tomando como base o best-seller Como as Democracias Morrem, nós mostramos aqui como a realidade brasileira tem características e traços que muito se identificam com o receituário descrito naquela obra. Afinal de contas, os autores mostram como as democracias modernas, elas são ameaçadas por escaladas autoritárias que vão enfraquecendo instituições que alicerçam as democracias, como o judiciário e a imprensa, além da corrosão gradual e paulatina do chamado sistema de freios, que mantém o equilíbrio entre os poderes dos Estados democráticos de direito. Vimos também que é muito pouco provável que a gente tenha uma ruptura institucional a partir dos moldes clássicos, com a turma bolsonarista invadindo prédios públicos, por exemplo. Muito embora a gente não possa descartar essa possibilidade. Isso porque um golpe seria a única maneira de Bolsonaro se manter no poder, tendo em vista as duas alternativas restantes. A derrota de Bolsonaro na urna eletrônica por mais de 2/3 da população que não votaria nele, mesmo que o voto fosse impresso. A possibilidade de sofrer o impeachment em razão dos inúmeros processos e crimes de responsabilidade que se acumulam no Congresso Nacional. Eu sou Heloísa Galdino. E aí, vamos conversar? Antes de continuar essa abordagem sobre a iminência de um golpe no Brasil, ou pelo menos a ameaça dele, não esqueça de se inscrever no canal, dar um like, acionar o sininho para ser avisado toda vez que a gente chegar com um vídeo novo por aqui e compartilhar. Assim, outras pessoas vão poder ter acesso a esse conteúdo. Nesse vídeo, nós vamos retomar um dos pontos mais relevantes do pensamento que está aqui presente em Como as Democracias Morrem. Mas isso não significa que nós vamos simplesmente reproduzir um modelo formulado por pensadores de Harvard para o Brasil. O que nós estamos aqui buscando fazer é estabelecer uma relação entre um receituário que está descrito nesse livro, que, como eu já disse aqui, virou um best-seller e que serve para a gente entender as ferramentas utilizadas para a corrosão das democracias modernas na atualidade. Eu falei aqui sobre a abordagem dos 4 pontos que estão presentes nesse receituário. A primeira delas é a rejeição às regras democráticas do jogo. Nós vamos exemplificar aqui que nós já temos isso sendo aplicado no Brasil. Afinal de contas, quando você questiona a urna eletrônica e quando você produz fake news para fazer com que se descredencie um modelo de votação testado e aprovado, você está, na verdade, provocando a população, gerando interrogação nela a respeito de uma regra do jogo democrático, no caso do jogo brasileiro, que já estava plenamente instituída, testada e aprovada. E outra tática que a gente pode identificar completamente no Brasil é o endosso de Bolsonaro a manifestações de populares. Isso quando não tem a própria participação dele em atos que questionam a legitimidade e a decisão de poderes constituídos dentro de uma democracia, como ele costuma fazer recorrentemente com o judiciário, por exemplo. O segundo ponto desse receituário, que está presente no livro e que a gente consegue identificar exemplos no Brasil, é a negação da legitimidade dos oponentes políticos. E como é que o bolsonarismo e Bolsonaro fazem isso? Ora, se você questiona alguma das assertivas, alguma das afirmações que Bolsonaro faz, logo você é taxado de antidemocrático ou comunista. É uma afronta à inteligência, à ciência política e à ideia que a gente tem dos espectros ideológicos que separam os grupos políticos. Mesmo que você seja de centro-esquerda ou de centro-direita, que tenha outras posições ideológicas, se você não concorda com o bolsonarismo, você é comunista. O terceiro ingrediente é a tolerância ou encorajamento à violência. E isso a gente consegue ver claramente
toda vez que há apologia a regimes como a ditadura militar, que torturou, violentou e matou mulheres e homens brasileiros. Ou ainda a relação muito mal explicada da família Bolsonaro com as milícias brasileiras. E toda vez que se faz esse tipo de encorajamento à violência, você está fragilizando as instituições e a normatização da sociedade. Afinal de contas, a gente pode inclusive lembrar de frases célebres ditas pelo próprio Bolsonaro. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tudo quanto é guerra, morre inocente. O último ingrediente dessa cartilha autoritária ou dessa escalada autoritária é a propensão a restringir a liberdade de opinião e de crítica dos seus oponentes, inclusive da mídia. É muito comum a gente perceber que Bolsonaro e bolsonaristas adotam medidas que tentam restringir qualquer manifestação de crítica. E isso ocorre descredenciando uma das instituições que são importantíssimas para qualquer democracia, que é a imprensa, ou oponentes políticos. É só observar, por exemplo, o pedido de impeachment feito contra um ministro do STF, que foi sim recusado, mas que a intenção era inclusive continuar com essa mira voltada para o STF com o segundo pedido de impeachment. Além disso, Bolsonaro chegou a lançar mão da chamada Lei de Segurança Nacional, revogada muito recentemente, para perseguir opositores e aqueles que lhe criticam. Não podemos esquecer que um dos seus filhos chegou a fazer apologia a uma das faces mais nefastas da ditadura militar, o AI-5, de 1968. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. E, como mulher, eu me sinto na obrigação de registrar nessa lista a homenagem que Bolsonaro fez a um dos maiores torturadores do período da ditadura militar, o coronel Brilhante Ustra. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim! Como nós vimos no vídeo passado, os pensadores de Harvard concluem o seu livro falando sobre uma ideia de coalizão, dizendo que quando as democracias chegam nessa etapa de correr risco com ameaças e escaladas autoritárias, é necessário defendê-la também por dentro. O caminho traçado por eles envolveria uma ampla coalizão de segmentos os mais distintos da sociedade, forças políticas da direita à esquerda. E a pergunta que não quer calar, que você fica pensando, assim como eu, é: há espaço no Brasil para esse tipo de coalizão? Existem alguém ou algum nome dentre as forças políticas com a capacidade de liderar essa coalizão? Há quem aposte que somente o ex-presidente Lula teria condições de liderar uma coalizão desse porte. Outros discordam dessa possibilidade, sobretudo a grande mídia, uma vez que, se a gente pensar na cartilha que está lá em como as democracias morrem, é preciso fugir da polarização. E setores da grande mídia, portanto, defendem que é importante buscar uma terceira via. O problema é que não há, até agora, há um ano do processo eleitoral, nenhum nome que tenha surgido com alguma capacidade competitiva que não seja o próprio ex-presidente, que estaria já em total processo de organização para disputar o seu terceiro mandato. É isso, gente. O fato é que teremos longos meses pela frente,
com fortes tensões e emoções, como tem sido até agora, mas na expectativa de que esse pesadelo iniciado com a eleição de Bolsonaro em 2018 possa acabar, seja pelo caminho do impeachment, seja com o resultado das urnas em 2022. Mas eu queria ouvir você. Deixe seu comentário. O que você acha disso tudo? Eu fico por aqui, mas a gente vai continuar esse debate. Qual seria o projeto para o Brasil que essa coalizão de partidos políticos precisariam defender nessa quadra da nossa história? Até lá!